Estamos de volta com a Assembleia Debate sobre guerra fiscal. E vamos ver agora uma pequena reportagem a respeito de um dos casos mais famosos de benefícios concedidos a uma empresa em Minas, a Mercedes-Benz, instalada em Juiz de Fora. A fábrica começou a operar em 1999, dando fim a um processo iniciado em 95 com um programa federal de atração de montadoras. O governo brasileiro oferecia vantagens como redução de 50% no imposto de importação de veículos e de 90% no imposto de importação de máquinas, equipamentos, ferramentas e insumos. A Mercedes, interessada em se instalar no país, acabou atraída a Minas por uma série de outros benefícios, como isenção de impostos estaduais e municipais por 10 anos, doação de um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados, obras de infraestrutura orçadas em mais de 20 milhões de dólares, que incluíam o desvio de um rio e a construção de um terminal de ônibus, uma ponte e um ramal ferroviário. Mas a fábrica de Juiz de Fora chegou a ter 80% de ociosidade. E a Mercedes ainda é acusada, especialmente por sindicatos de trabalhadores, de não cumprir contrapartidas, como o nível médio de 1.500 postos de emprego diretos. Como é que os senhores avaliam, essa prática do governo e o resultado que ele obteve? A questão da Mercedes-Benz, é bom pontuar, a questão de se promover um maior desenvolvimento da Zona da Mata Mineira é porque ela é limítrofe com o estado do Rio de Janeiro. Um estado que tem 70%, 80% da sua arrecadação concentrada na capital, né, e na cidade de Campos, se beneficiando principalmente da questão do petróleo. A gente vê a questão aí do pré-sal, o governador vai na televisão e chora porque não quer perder aquela arrecadação enorme gerada pelos royalties, né? Então você tem o estado do Rio de Janeiro que se preocupa, né, com a maior parte da sua arrecadação em cima de um produto específico, que seria o petróleo. E nas outras áreas ele consegue, então, baixar as alíquotas, né, nas outras áreas da economia e afugentando, assim, as empresas da Zona da Mata que iriam se instalar, assim, no estado do Rio de Janeiro. Mas como o professor Paulo César colocou, uma pergunta que é importante a gente responder é quem ganha com a questão da isenção, né? Quem ganha? Na minha visão, quem ganha unicamente é a empresa, né, e aquele, não vou chamar nem de administrador público, mas o político que vai ficar o resto da vida dizendo que ele trouxe aquela empresa para aquela região. Por quê? A lógica de se trazer a empresa para, no caso, o município de Juiz de Fora, seria para promover o desenvolvimento e criar postos de trabalho. Mas as empresas que vêm são empresas altamente mecanizadas, que criam um mínimo de postos de trabalho. Alguns desses exigem uma alta qualificação e aí eles importam também a questão da mão de obra. E aquela empresa não tem essa contrapartida e não gera impostos. Não gera tributos que seriam importantes, né, para aí sim, para sustentar a máquina pública, para prestar serviço de educação, infraestrutura, enfim. Então, uma questão a ser respondida essa. Quem se beneficia com a guerra fiscal? Eu poderia citar aqui o caso da Sominas, que se instalou numa região em que nem água tinha, sendo uma siderurgia. Eu poderia citar e lembrar que a própria instalação da Fiat em 1974, quando foi decidida a vinda dela, mas eu vou citar e vou me prender aqui a questão de uma outra montadora que o governador do Rio Grande do Sul já apalavrado com ela, houve a mudança de governo e o governador que entrou não assumiu aqueles compromissos porque achava que não era uma renúncia fabulosa e mais prejudicial ao povo gaúcho. Essa mesma montadora foi se instalar na Bahia com ganhos espetaculares e causando 289 empregos diretos, porque toda mecanizada, toda já com a tecnologia de automação. E lá no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que faz falta e que a gente deveria se bater por isso, é que todo governante, para evitar que ele fizesse o marketing pessoal, muito mais marketing pessoal, porque no final das contas vai sangrar por muitos anos aquele estado, aquele município, mas era importante que o governante, de um lado, colocasse, esta foi a empresa que eu atraí, e de outro lado dissesse, esta foi a renúncia fiscal que eu tive que conceder. Ou seja, esse é o custo daquela brincadeira social, que eu estou trazendo. Lá no Rio Grande do Sul, fizeram estudos posteriormente, porque houve uma crítica muito grande, inclusive na ocasião ainda era vivo o senador Antônio Carlos Magalhães, e ele, obviamente, quis
se vangloriar da atração da empresa. E aí o governador Gaúcho mostrou que aquele mesmo recurso que ele abriu mão incentivaria a criação de 10 mil microempresas. Ou seja, poderia beneficiar 10 mil pessoas, ao contrário das 289 que foram beneficiadas diretamente. Tá certo. Antes do comentário de vocês, eu vou só ler mais uma notinha para a gente poder agregar mais alguns números a essa discussão. O governo de Minas adotou recentemente uma política de incentivos fiscais para a Zona da Mata. A alegação é que a região estava perdendo investimentos para o Rio de Janeiro. Com a Lei Rosinha, o estado do Rio reduziu o ICMS de 2% a 2% por até 25 anos. O regime especial de tributação do governo mineiro incluiu a suspensão do recolhimento do ICMS, prazos especiais para pagamento do imposto e redução da base de cálculo. Para vocês, essa nova postura do governo de Minas, como é que vocês enxergam, né, esse novo momento, o governo mineiro entrando nessa guerra fiscal para valer aí agora? Ô, Natália, só para terminar um pouco uma parte do que o professor falou, eu acho muito interessante hoje, com as empresas altamente mecanizadas e com a economia globalizada, vou entrar um pouco na economia, que o professor Paulo Sérgio diz que está muito tributarista aqui como economista. Eu acho que o gestor público tem que ter muita atenção e muito cuidado na hora de dar incentivos fiscais. Inclusive, Minas, espero que tenha feito um estudo a fundo disso, porque hoje uma empresa vai para um determinado local com terrenos, às vezes os municípios hoje dão isenção em conjunto com o Estado, porque antigamente hoje, com a Constituição de 88, foi proibida as isenções heterônomas, quer dizer, quem tem a competência para tributar hoje no IPTU é o município, então ele deve ter feito uma lei especial também para dar essa isenção. Então, para ter muito cuidado o gestor público na hora de conceder esses incentivos, porque hoje a empresa vai, estabelece no local, fica ali 10 anos beneficiando da isenção e o custo de fazer um galpão ou mesmo de terraplenagem de terreno já muito superado por esse benefício fiscal. Ele pega as máquinas, põe no navio e vai para outro lugar no mundo. Espero que o governo de Minas, na área de Juiz de Fora, tenha estudado esse benefício para a população, que na realidade é o que vai sofrer com as consequências, porque todos os benefícios sociais, eles são pagos. A gente fala, tributo, às vezes dá aquela coisa de imposto, né? Mas todos os benefícios sociais, quem move a máquina do Estado, somos nós, os cidadãos que pagamos imposto, que vai gerar benefícios para nós mesmos. Eu gostaria de passar para o professor André, que é especialista na área de CMS.